paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal é gravado aqui na Assembleia de Deus, em Parnamirim, sobre a coordenação do pastor James Costa. Eu me chamo irmão Salomão, sou superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical. Está comigo aqui o diácono Diego Moraes. Nós vamos comentar a lição de adulto, a lição que é a lição do primeiro trimestre de 2023. Essa lição tão maravilhosa. Antes de nós começarmos a comentar essa lição, eu peço que os irmãos se inscrevam no canal, deixe seu like, comente, é de suma importância. Quando você deixa aí um joinha, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e ele assim vai passando a aula para outras pessoas e assim a palavra de Deus ela é proclamada a toda a criatura. A lição que nós vamos comentar é a lição que tem como tema, o tema principal dela é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O comentarista da lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, pastor da Assembleia de Deus em Parnamirim. A lição ela é muito boa, ela vai nos chamar a esse avivamento, que é um assunto muito importante, e justamente nos períodos que a gente está vivendo nos dias de hoje, esse chamado, irmão Diego, é importante para que a igreja procure e busque o avivamento. A lição nós vamos comentar, a lição de número 1, que tem como tema o avivamento espiritual. A primeira base da lição nós vamos encontrar no textual da lição, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo número 7, o versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A verdade prática, ela nos diz assim: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. A lição ela tem 3 objetivos muito importantes, porque cada objetivo ela está subordinado a cada tópico da lição, que diz assim: o primeiro objetivo é conceituar o avivamento. O segundo objetivo diz elencar as condições para um avivamento espiritual. O terceiro objetivo diz assim: justificar a necessidade de um avivamento espiritual. A segunda base da lição é o que vai dar base para toda a aula. Nós vamos encontrar na leitura bíblica em classe, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo número 7, do versículo 12 ao versículo número 15. E Ageu, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo número 9. Eu peço que você leia com seus alunos, é de suma importância essa leitura, porque vai dar base ao estudo. Uma pequena parcela da introdução nos diz assim: nesse trimestre estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento e o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Ele é muito importante porque vai nos capacitar a realizar a vontade e o desejo de Deus de pregarmos o evangelho a toda a criatura. Diz assim, na lição: assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que um movimento ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Então, para que possamos enfrentar os desafios atuais, também precisamos estar sempre, irmão Diego, avivado na presença do Senhor. Não é isso? É verdade. E assim, queridos, no primeiro tópico dessa nossa lição, o comentarista procura explicar
o que é avivamento espiritual. Esse é o primeiro tópico, para definirmos isso. E o primeiro ponto é o avivamento espiritual. Então, algo que fica patente e precisamos partir dessa premissa é que o avivamento espiritual é uma mudança de condição em que pode estar uma cidade, um indivíduo, um grupo, ou então uma nação inteira. O comentarista da lição nos leva a entender que o avivamento espiritual é resultado de uma intervenção de Deus. E Deus coloca condições para intervir. E é o motivo de estarmos estudando essa lição, irmão Salomão. Durante esse trimestre, nós vamos tentar entender as pré-condições exigidas por Deus para que ele estabeleça um avivamento espiritual. Precisamos começar entendendo o que é avivamento espiritual e o primeiro passo dessa jornada começa com o entendimento de que ele é fruto de uma intervenção divina mediante condições que Deus estabelece. Então, irmão Diego, não é vamos dizer, não é um partir do homem, mas sim uma intervenção divina. É isso? A condição que Deus coloca é que haja... Nós vamos estudar durante essa lição os aspectos, as exigências, mas o comentarista deixa claro para que a gente entenda que o verdadeiro avivamento espiritual vem por meio de intervenção divina. Não pode ser um movimento meramente humano. Correto. Por isso que o segundo ponto da lição nos fala sobre a pré-condição para o avivamento. Então, diz aqui que a Bíblia mostra a situação de crise, certo? Tanto a crise espiritual como a crise moral pode ser uma pré-condição para o avivamento. E o versículo número 13 da leitura bíblica em classe que a gente falou é muito importante porque ele vai mostrar uma condição que está no momento. Que ele diz aqui, ó, se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar peste entre o povo, certo? Quer dizer, segundo os Crônicas, o versículo número 13, capítulo 7, 13. Aqui a crise está delineada em termos climáticos, quer dizer, a condição do termo climático ali, das pessoas, pode ser uma pré-condição para o avivamento. Por quê? Porque as pessoas, quando têm a tendência, quando está tudo bem, dinheiro na conta sobrando, a saúde vai muito bem, obrigado, quando vai tudo bem, está tudo bom, normalmente o ser humano não tem a tendência a buscar a salvação ou buscar a comunhão com Deus. Então, essas condições aqui, principalmente no termo climático, que leva as pessoas a buscar a Deus. Ele diz aqui, entretanto, ela também pode ser moral, política ou econômica. Então, afetando toda a área da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Então, quando uma nação está presa na escravidão, levada ao cativeiro, como Israel passou por esses momentos, então foi uma condição que levou eles a buscar o avivamento, a buscar salvação, a buscar esse Deus tão poderoso. Então, a gente viu aqui no primeiro tópico da lição, foi o que é avivamento espiritual. O avivamento espiritual foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi a pré-condição para o avivamento, irmão Diego. Exatamente. Então, no segundo tópico da nossa lição, o comentarista vai tratar de as condições para o avivamento espiritual. O primeiro ponto é uma crise. Então, a gente precisa entender que o avivamento espiritual é um resultado de quando Deus intervém, ouvindo a humilhação, né, o arrependimento, ouvindo a humilhação por meio da oração, que ele vem intervir para levar o indivíduo, mais uma vez, o grupo, uma cidade, ou então a nação inteira, se todos estiverem dentro dessas condições de humilhação, né, de arrependimento e de conversão. Né? Arrependimento genuíno, bíblico, é aquele em que há
o arrependimento e levando a reboque a mudança de atitude. As condições, em primeiro lugar, uma crise. Então, por que dissemos isso? Porque o avivamento, queridos, é quando o indivíduo, o grupo, a cidade ou a nação sai de uma condição, né, de abandono dos princípios bíblicos e espirituais, morais, éticos, né, o afastamento. Ele sai dessa condição pelo arrependimento para alcançar um nível de restauração, de graça, que permitem a ação plena do Espírito Santo de Deus, ou livre, né, das amarras desse afastamento. Porque o que afasta o homem de Deus, irmão Salomão? O pecado. O abandono dos princípios bíblicos, morais, éticos, de comportamento. Então isso, queridos, leva a uma crise. Esse seria o ponto de partida para um avivamento, né, das condições necessárias para que um avivamento aconteça. É verdade. E por isso que nesse tópico ele vai usar muito o versículo número 14, certo? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vai usar muito esse termo, porque ele fala aqui no segundo ponto, a humilhação diante de Deus, certo? No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que chamam por solução efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. Então, a humilhação é a condição espiritual para que possa haver esse avivamento, essa restauração da aliança com Deus. Porque avivamento também é restauração, que havia perdido também, certo? Tanto pelo pecado também, ou pela condição em que a pessoa se encontra, certo? Então, ele diz aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, olha, se humilhar, tem que haver a condição de humilhação, certo? Ninguém chega na presença de Deus com o ego lá em cima, com só a soberba lá em cima, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Então, ninguém pode chegar perante Deus com esse orgulho exaltado lá em cima, não, de maneira nenhuma. Tem que haver o primeiro passo da humilhação. Então, a humilhação diante de Deus é uma das condições para o avivamento espiritual, irmão. Exatamente. E o terceiro ponto, perceba, estamos passando aí pelas condições que encontramos lá em Crônicas, né? Correto. Segundo livro de Crônicas 7:14. Agora nós chegamos no terceiro ponto desse segundo tópico e vemos o aspecto da oração, de buscar a face do Senhor. Então, se saímos de uma situação de crise, onde nós reconhecemos que há um problema, estamos cercados pelo juízo, pelo afastamento, e isso por si só, querido, já é uma situação de crise. Estar afastado de Deus é uma situação de crise. Vem a humilhação, quando você entende que essa situação não deve continuar no âmbito, mais uma vez, pessoal ou coletivo. Que bom que o coletivo, né, sempre fosse alcançado pelo reconhecimento da necessidade de voltar para os caminhos do Senhor. A oração e a busca da face do Senhor, que é esse terceiro ponto, complementa essa colocação dos requisitos, né, para o avivamento. E aqui nós vemos que é necessário, queridos, seguir essa sequência. Nós vemos o comentarista dizer aqui o seguinte: o avivamento tarda e não chega. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito por determinados períodos de tempo. Existe uma frase antiga, né, que costuma dizer: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder.
E entenda esse poder como a manifestação do avivamento. Estar avivado é manifestar o poder. Disse muito bem, né? Diz muito bem assim esse ditado. O quarto ponto do segundo tópico tem como tema a convenção sincera dos pecados, certo? A convenção sincera dos pecados. Ele fala aqui no versículo 14 também, uma das partes do versículo 14, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Olha só, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Então, não pode haver avivamento sem a confissão de pecados. Tem muitas pessoas que estão vivendo dentro do pecado, vive cada dia ele, pratica ele cada dia e acha que vai tudo bem, obrigado. Não precisa reconhecer que está nos caminhos errados, está cometendo o pecado. Ela tem que reconhecer o seu erro, reconhecer que o caminho que ele trilha está longe do Senhor. Então ele tem que passar por essa convenção sincera. Quando ele diz sincera, tem que partir de dentro para fora. Porque eu posso enganar as pessoas que estão ao meu redor, mas ninguém engana a Deus, porque Ele sonda o nosso coração, certo? Sem deixarmos os nossos caminhos e nos lançarmos na misericórdia de Deus, aí sim há uma transformação de vida. Mas o salmista, ele faz aqui um alerta muito importante. Salmo 66, o versículo número 18, que diz assim: se eu atender às iniquidades do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Irmãos, é a causa de muita gente orar, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e Deus não escuta a sua oração. Sabe por quê? Porque não houve essa convenção sincera, que parte de dentro para fora. Tem que haver sinceridade de convenção, irmão Diego. Senão Deus não escuta a oração. Exatamente. E o último ponto desse segundo tópico é um caminho preparado. Então, irmão Salomão, revendo aqui, porque a gente está tratando de 2 Coríntios 7, né? O comentarista no tópico, na descrição do tópico, inclui nele o versículo, né? O apontamento aqui da referência. Esse tópico da nossa lição passa pelo caminho lógico que é construído nesse versículo. Uma situação de crise, quando Deus disse: eu cerrar o céu. Né? A humilhação diante de Deus, quando ele fala sobre isso, né, dizendo que é necessário, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Veja aí como a gente pode entender esse versículo, queridos, com o cuidado que for necessário para compreender que a sequência dessas palavras fazem sentido do jeito que estão aqui. Porque quem está falando aqui, irmão Salomão, é o próprio Deus. É o próprio Deus quem está falando. Correto. Então você pode ter certeza que até a sequência da colocação das palavras fazem todo sentido. De modo que essa conversão, fruto da humilhação, da oração, é a conversão que Deus espera para que haja avivamento genuíno. O último ponto é esse caminho preparado, fala sobre isso. Depois de seguir essa lógica, porque perceba, não é primeiro se converter dos caminhos e depois me humilhar. Não, Deus quer uma conversão sincera, fruto de um reconhecimento da situação, que é fruto do seu afastamento dos princípios bíblicos, morais, né, de comportamento, e pela humilhação você reconhece que precisa ser restaurado e você busca a face do Senhor, você chega ao ponto em que, depois da conversão e do abandono dos maus caminhos, aí sim o caminho está preparado para o derramamento do poder, para o avivamento espiritual. Esse é o último ponto desse segundo tópico, que conclui assim, queridos: e convertermos-nos dos nossos maus caminhos, então o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual.
como um breve parêntese, isso é importante nós entendermos, porque hoje muito se fala, né, de movimentos espirituais, mas, queridos, se não seguir o que Deus estabelece como pré-condições, e humilhação sincera, reconhecimento, abandono do pecado, conversão, busca, não é? Até mesmo antes da conversão dos seus maus caminhos, né? Para que haja sinceridade completa nessa mudança de comportamento, o avivamento espiritual genuíno, bíblico, não pode ser liberado por Deus. Amém. Vamos entrar no nosso terceiro tópico da lição, que tem como tema a necessidade de um avivamento espiritual. Lembre-se que no primeiro tópico e no segundo tópico, a gente estudamos 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 13 ao versículo 17, a gente viu sobre isso aí, tá certo? Vamos estudar agora em Ageu, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 9. Então, esse terceiro tópico da lição vai estar subordinado a Ageu, capítulo 2, do 5 ao 9, para que vocês possam se situar aí na lição. O primeiro ponto do terceiro tópico tem como tema a situação espiritual de Judá. A gente sabe que a situação espiritual de Judá estava, por causa da desobediência de Judá, os profetas alertavam a respeito do futuro de Judá, a destruição da nação. Então ela foi alertada que isso ia acontecer, mas eles permaneceram e não deram ouvido ao alerta dos profetas que Judá seria destruída. O autor da lição, o escritor pastor Linaldo, ele faz aqui um rápido divisão sobre o que aconteceu nesse período, que é a destruição do templo e morte. Parte A. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído. Por causa de quê? Da desobediência de Judá. Além disso, 1/3 dele morreu de fome e de peste. E ao passo que outro terço morreu pela espada, certo? Isso foi a parte A. A parte B diz assim, o chamado para reconstruir o templo. Quer dizer, por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a construção do templo, que o exército babilônico destruíra. Então, essa parte B mostra que o chamado para reconstruir o templo. A parte C, Deus levanta homens para realizar a obra, certo? Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo, como Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo. A parte D, o desejado das nações e agora da segunda casa. A gente viu parte desse estudo no último trimestre de 2022, falando sobre a glória da segunda casa. Ele diz aqui, na parte D, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. Agora desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu capítulo 2, do versículo 6 ao versículo número 9. Então esse foi a situação espiritual de Judá, irmão Diego, que não era boa. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, certo? Proclamou a reconstrução do templo. Por causa da desobediência do povo, foram levados cativo, muitos morreram à espada, certo? E o templo foi destruído, mas Deus reconstruiu o templo, irmão Diego. Exatamente. E nesse segundo ponto do terceiro tópico, nós vamos ver justamente a continuação. Nós estamos agora, como disse o nosso irmão Salomão, em Ageu. Se você observar a leitura bíblica em classe, também foi baseada em Crônicas e Ageu. São situações de avivamento, queridos. E é interessante nós observarmos que avivamento e restauração andam lado a lado. A condição de Israel
na época do rei Salomão e da inauguração do templo, era diferente de agora, onde Israel estava feito cativo, fruto do seu pecado, do seu afastamento, resultado do juízo de Deus. Mas é interessante aqui lembrarmos que Deus usa quem quer para cumprir a sua vontade e trazer a efeito os seus planos. É por isso, irmão Salomão, que é bom não esquecermos que o melhor lugar para se estar é na sombra do Altíssimo. Glória a Deus, é verdade. É na sombra do Altíssimo, porque sob a sua sombra estamos bem seguros. Deus usa quem quer, onde quer, quando quer e para o propósito que bem entender. O segundo ponto, Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era judeu, Ciro não era israelita, Ciro era um rei persa, queridos. Lembre-se que depois do Império Babilônico, que levou Israel cativo, levantou-se o Império Persa, ou Medo-Persa. E o rei desse império, nos dias da restauração de Israel e do templo, que é chamado Templo de Zorobabel, havia no reinado persa o rei Ciro. Mas o que isso tem a ver, irmão Salomão, com a nossa lição? Deus profetizou que seria assim. Verdade. Mais de 100 anos antes de Ciro nascer. Isaías 45, do 1 ao 3. Só vou ler o primeiro versículo, queridos, onde está profetizado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões, que não se fecharão. E Deus usa Ciro para que o povo recebesse o direito de voltar a Jerusalém e reconstruir o templo, o que seria o templo de Zorobabel, o templo que existiria nos dias de Jesus. Então, ele toma essa medida, ele é fruto de uma promessa que Deus fez antes que ele nascesse. Isaías é um profeta, queridos, de um tempo anterior ao cativeiro da Babilônia. E aí essa profecia se cumpre. Ciro permite que o povo volte do seu cativeiro, né, e que a conclusão do templo seja realizada. Então, em resumo, Deus cumpre a restauração e os seus propósitos. E isso é importante para a nossa lição de hoje, porque achou em Israel um coração arrependido, um coração que buscava a restauração. Nós vemos que nesses episódios, ou nesses dias, o povo ficava, irmão Salomão, um dia inteiro, do nascer do sol ao pôr do sol, de pé, ouvindo a proclamação da palavra, da lei do Senhor. Amém. A gente está vendo sobre a necessidade de um avivamento espiritual. O terceiro ponto do terceiro tópico, que tem como tema a necessidade de um avivamento espiritual. Diz assim a lição: a inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Por que a inércia? Porque muitas igrejas estão paradas, estão fixas no local, acha que só fazer os seus cultos entre quatro paredes e reunir as pessoas, os irmãos em quatro paredes é suficiente. Mas não, o chamado de Deus é do ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A gente tem que sair em busca das almas. Mas as igrejas estão inércia, estão paradas, estão ali fixadas num só ponto, certo? Ele diz aqui a lição: infelizmente há uma tendência natural e história para predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivada. Assim presenciamos o crescimento da frieza, mordidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. A gente está presenciando muitas igrejas sendo fechadas. Outrora uma igreja poderosa, cheia do poder de Deus, hoje se vê clubes
bares sendo abertos no meu, onde era igreja, hoje se vê clubes e bares. Por que levou isso, irmãos? A igreja morna, certo? Fixa no seu lugar, só buscando coisas materiais, não buscando avivamento, não buscando comunhão com Deus, certo? E o sair para pregar o evangelho. Então a gente está vendo aqui, olha, a necessidade de um avivamento espiritual é muito necessário em todas as igrejas evangélicas que precisa ser avivada. Com isso concluímos o nosso terceiro tópico da lição. Já a gente viu a necessidade de um avivamento espiritual, vimos a situação espiritual de Judá, que estava decadente. Vimos também Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. E vimos também a necessidade de avivamento espiritual, irmão Diego. Exatamente, irmão. E assim nós concluímos a nossa lição de hoje. Vou ler para os irmãos aqui o último parágrafo de nossa lição, onde o comentarista diz o seguinte: a sua exigência, a de Deus, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta de seus maus caminhos. Então o avivamento espiritual não tardará. Deus é um Pai amoroso e deseja derramar sobre seus filhos toda sorte de bênção espiritual, material, de forma que ele viva uma vida plena de abundância. Esse é o seu desejo. O impeditivo, irmão Salomão, para a bênção de Deus, e aí a gente não pode confundir as coisas, é estarmos distante da sua vontade. Muitas vezes nós precisamos reconhecer que há coisas em nossas vidas que precisam mudar, e isso é o que abre o caminho para o verdadeiro avivamento espiritual, arrependimento, depois de humilhação, de reconhecimento de uma situação que precisa ser mudada, para que os nossos caminhos estejam aplainados, que é isso que Deus, como Pai amoroso que deseja encontrar nos seus filhos. E por isso o comentarista diz de forma muito feliz: quando Deus acha em nós corações sinceros que o amam verdadeiramente, guardam os seus mandamentos, o avivamento não tarda em chegar. Eu sei que essa lição vai nos ensinar muito sobre isso. A termos uma vida que saia da superficialidade, da religiosidade e dessas coisas que atrapalham um relacionamento sincero com Deus, genuíno. Nós vamos aprender o padrão bíblico para que o avivamento espiritual, o verdadeiro avivamento espiritual, seja derramado sobre nossas igrejas. Amém. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Eu te agradeço por tudo. Antes de concluirmos, eu ainda te peço mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like, já te espero na próxima aula. Te agradeço por tudo, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.